3 LGBT de esquerda versus 3 LGBT de direita. Eita coisa boa. Tem 1 hora de vídeo. Vamos ver o que vai dar. Quando a Google reverte algumas políticas de diversidade, quando a Meta reverte políticas de diversidade, não estão mais lá as vagas que serão relacionadas a projetos na Meta, a projetos no Twitter, a projetos na Google. E por que você acha que eles reverteram? Eu não trabalho com achismo, Dom. Tu pode ser mais objetivo. Por causa da própria militância. Não vou ser redundante aqui, tem 2 vídeos do Spectre pra vocês verem os argumentos que eu usei. Mas eu não trabalho com achismo. Não tô dizendo achismo. Tu tem dados que comprovem essa afirmação? Agora babado. Eita, que agora Ser vai pegar LGBT no Brasil é um ato político. Quem concorda pode vir. Eu acredito que ser LGBT no Brasil é um ato político, porque a gente tem um contexto histórico de muitos anos, décadas, séculos e desde a colonização, onde ser uma pessoa dissidente de gênero e sexualidade é motivo de perseguição, tortura, morte e de grandes problemas psicológicos que são decorridos que acontecem em decorrência da violência que a gente passa numa estrutura machista, LGBTfóbica, racista e que prioriza uma elite dominante, que é, em sua maioria, branca, cis e hétero. Então, não tem como você pertencer a um grupo minoritário de direitos e não estar lutando pelos seus direitos. Gente, a primeira coisa eu não gosto muito de falar sobre política, mas não entra na minha cabeça um LGBT, uma pessoa preta, pobre ser de direita. Eu não consigo entender. Não consigo. A única forma de você resistir é lutar. Salve, eu sou o Júpiter, tenho 32 anos, sou MC, criador de conteúdo, produtor cultural, agente do hip hop desde 2004. E eu tô aqui nesse debate hoje porque não tem a menor possibilidade de eu ser LGBT de direita. Devido ao contexto histórico, cultural, social, eu sou uma pessoa trans de esquerda. Bom, eu acredito que ser uma pessoa LGBT por si só não é inerentemente político. No entanto, quando a gente identifica todas as desigualdades que ocorrem na sociedade para a parcela da população que é LGBT, quando a gente verifica atos legislativos sendo propostos por parlamentares... Isso são várias coisas. Nesses últimos tempos, estavam tentando fazer uma votação no Planalto para proibir casamento LGBT aqui no Brasil. Então, tipo... Gente, como? Eu não sei como. O que tem passado na cabeça dessas pessoas de serem de direita, não. Eu não consigo entender, eu não consigo. Eu acho que eles gostam de ser descriminalizados, porque não é possível, não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Visam revogar direitos de pessoas LGBTs. Quando a gente vê pessoas que dizem defender crianças, só não as defendem quando elas são LGBTs, e a gente se cala para tudo isso, a gente é omisso com tudo isso, a gente acaba compactuando. Então não tem como tu compactuar com violência acontecendo com alguém do teu lado, só porque talvez tu não entenda a existência ou tu discorda do que a pessoa é, seja por que motivo for, e não trazer isso para o âmbito da política, porque infelizmente a discussão ocorre na política, a legislação ocorre na política, a manifestação ela é política. Tanto que as pessoas hoje do espectro da direita utilizam pessoas LGBTs como plataforma eleitoral, indo à parada LGBT para se autopromover, fazendo corte rápido com certas marcas para se autopromover. Para quê? Para comunicar para uma parcela da população que é completamente ignorante no assunto e criar uma vilanização da população LGBT. Então, ser LGBT não é inerentemente um ato político, mas se calar as violências é um ato de omissão. Então, tu não pode se calar as violências. Não se calando as violências tem que ser um ato político. Oi, gente, tudo bom? Sou a Michele, dona do canal Astrava da Vida. Eu sou gestora de tecnologia da informação e militante pela causa LGBT.
Eu Outra venho era há mais de Júpiter. 15 anos Eu estudando não sobre o lembro o nome do assunto, outro. tentando identificar quais são os grandes problemas que a gente tem na nossa sociedade. E nesse período todo deu para ver que a gente Eu tem não lembro o nome do um primeiro. grande inimigo da diversidade, do Vê se aparece aqui. progressismo, que é a direita brasileira. Então, nesse debate, é impossível Júpiter. me alinhar com a direita, sendo uma pessoa progressista, e estar a favor da luta pela comunidade LGBT. Bom, Falou tudo é tudo, político Diego. e política, né? E a existência de pessoas LGBTs assumidas é um ato político, tendo em vista que a gente está numa sociedade que faz de tudo para que a gente reprima a nossa existência, a nossa sexualidade, a nossa identidade de gênero. Uma coisa muito engraçada é que a nova geração, eu não falo geração Z, né? Porque geração Z o pessoal já tá velho, já tá uns 20 e poucos anos já. Mas a nova geração, né, que se chama geração Alpha, tá extremamente conservadora. E por que será que tá conservadora? É o tanto de coisa que vê na TV, vê em TikTok, Instagram, né? Porque hoje em dia as crianças são muito conectadas. Então, um Pablo Marçal da vida, né? Que aparece aí, um Nicolas Ferreira. Isso daí entra na cabeça da criança, meu filho, já era, já. Esconda isso, né? Existe até alguns discursos assim, né? Até pode ser, mas não pode ser assim, não pode ser afeminado, não pode ser de tal forma, né? Então, a todo momento fala Essa discussão de ser um LGBT, um gay, vamos dizer, um gay afeminado, eu entro no Twitter só pra me estressar, porque toda semana tem alguém da comunidade LGBT falando sobre pessoas afeminadas. E é um show de homofobia. fazem com que a gente não queira ser quem a gente é, com que a gente esconda quem a gente é, que a gente reprima tudo que a gente é. Então, eu acredito, como a Michelle falou, né, talvez ser LGBT não seja em si um ato político, mas a partir do momento em que você se assume para o mundo, para a sociedade, se coloca dessa forma, né, principalmente se coloca de uma forma orgulhosa, numa forma onde não há vergonha de ser quem você é, isso sem dúvida se torna um ato político. Como Júpiter falou, desde a colonização do nosso país, desde 1500, quando os portugueses invadiram esse território indígena, eles impõem a cis-heteronormatividade, primeiro para os povos indígenas, depois para os povos africanos, onde não existia essa cis-heteronormatividade. Então, a imposição que eles trouxeram dessas identidades de gênero e sexualidades, ela ceifou ou tentou ceifar, matar tudo aquilo que não se encaixasse num padrão. Então, a gente tem exemplos do período colonial de indígenas, africanos, né, que não se encaixavam nessas normas e foram mortos. Seja porque eles continuaram se afirmando daquela forma, mesmo ameaçados de morte, né, ou até pessoas... Sempre a Igreja Católica, né? No período colonial existia a criminalização das práticas sexuais que a Igreja Católica e a coroa portuguesa consideravam pecados contra a natureza. Categoria na qual se incluíam relações homossexuais, a sodomia, por exemplo, era crime previsto nas ordenações do reino e podia ser punida com a morte. Infelizmente, Como sempre, a igreja, né? Cederam àquela Como pressão sempre. e acabaram sendo mortos de fato. Então, isso acontece no nosso país desde o período colonial e continua se perpetuando até os dias de hoje. E acho que até o fato de existirem pessoas de direita que se declaram LGBTs, né, e colocam em nomes de movimentos, por exemplo, gays de direita, gays com Bolsonaro, gays conservadores, mostra que é um ato político. Porque gays com Bolsonaro é o auge, viu? Dentro do seu movimento. Gays com Bolsonaro é o auge significa mesmo. que no meio político, né, que essas pessoas estão inseridas, isso é uma questão. Se não fosse uma questão, não precisaria ser ressaltado, né? Seria uma coisa natural que passaria abatido, né? Mas não passa abatido, se ressalta e é preciso se afirmar, se reafirmar, se colocar, comprovando que é uma questão política. Salve família, meu nome é Thiago Torres, sou mais conhecido como Chavoso da USP, tenho 25 anos, sou cientista social formado pela Universidade de São Paulo, sou palestrante, educador, criador de conteúdo nas redes sociais. E eu sou um LGBT de esquerda porque, historicamente, a esquerda é o campo político que sempre lutou contra o sistema e pelos grupos oprimidos e explorados. Isso inclui os trabalhadores de um modo geral e também a comunidade LGBT. Pode vir quem discorda. Quero ver agora os discursos. Vamos ver. Antes de qualquer coisa, quem descriminalizou a homossexualidade no Brasil foi Dom Pedro II. Né? Estamos falando tanto de colonialismo e tal. Eu concordo. O Código Criminal de 1830, sancionados ainda no primeiro reinado de Dom Pedro I, não inclui o crime de sodomia,
que até então era punido nas ordenações filipinas com pena de morte. Assim, a partir desse código, o Brasil deixou de prever a homossexualidade como crime. Concordo com a Michelle quando ela diz que não especificamente você ser LGBT é um ato político. Tudo é política. Então, nós, como homossexuais, como LGBTs, pessoas trans, porque nós somos especiais apenas, por isso seremos tratados, vamos pegar isso como política, né? O movimento LGBT faz com que tenta passar essa imagem de que nós somos especiais. Nós não somos especiais, né? Nós merecemos respeito, nós merecemos tratamento, né, de acolhimento como todas as outras pessoas. A partir do momento que você pincela isso e tira, olha só para essa parte de mim, não faz sentido você politizar somente por isso, né? No Brasil, a existência é um movimento político. Você existir no Brasil com uma taxa de homicídios, uma das maiores do mundo, é um movimento político, né? Quando você tenta se alimentar, né? Tem pessoas no Brasil que não conseguem se alimentar em 2025. Isso é um movimento político. Por que eu tenho que olhar só para os LGBTs como se fossem alguém especial, para olhar, porque tenho que politizar por esse momento, por causa desse movimento? Quando eu crio um movimento chamado Gays com Bolsonaro, não é para, olha para a gente como política. Meu Deus, meu Deus. Gays com Bolsonaro. Ai, meu Deus. Não. É porque eu entendia que no Brasil, assim como no mundo, não só no Brasil, mas como o prompt falando sobre o Brasil, nós temos no Brasil a ideia, ainda temos, né, graças aos gays de direita, os gays conservadores, essa ideia tem mudado, de que todo homossexual seria de esquerda. E não, né? Nós mesmos somos diferentes, né? Eu sou um homem cis, a Sabrina é pessoa trans, então nós somos diferentes. Por que esse tratamento especial, querer regalias especiais, a gente só quer respeito. Não tem porquê, não existe esse, eu tenho que tratar o LGBT. A gente quer respeito, mas vamos ficar do lado dos conservadores, claro que sim. Vamos ficar do lado de quem vai olhar para você e dizer, que nojo. Vamos ficar do lado. Não, antes de qualquer outra coisa, nós somos pessoas, nós somos seres humanos. O Dom não é mais especial porque ele é homossexual. Então, assim, tudo é política. Colocar somente o LGBT, porque é um ato político ser LGBT no Brasil, eu discordo disso. Meu nome é Dom Lancelotti, eu tenho 36 anos, sou bacharel em Direito e trabalho com marketing digital. Eu me considero de direita por defender princípios que a direita defende, como um desses princípios a liberdade. Eu também sou fundador do movimento Gays com Bolsonaro e estou aí há uns 10 anos, né, falando sobre a hipocrisia do movimento LGBT. Gays com Bolsonaro. Gente... Meu Deus. Gente, esse gays com Bolsonaro eu não entendo, não. Eu não entendo nada relacionado a uma pessoa LGBT ser de direita, eu nunca vou conseguir entender. Eu discordo também, concordo com a mesma fala da Michelle, que não é um ato político, mas eu acho assim, vou de encontro ao que o Dom falou e também só esse ponto que a Michelle falou que eu concordo, que é o seguinte, porque assim, a questão do movimento LGBT, eu vejo que é uma busca de privilégios, acaba sendo por poder, e eu acho que eu defendo muito a despolitização da questão do gênero e das pautas LGBTs. Eu acho que isso foi um erro muito grande pra gente. Eu acho que atrapalha a nossa vida, atrapalha a nossa existência, assim, para mim atrapalha. Eu, particularmente, considero um entrave na minha vida pessoal e particular a questão política de ter dominado o debate sobre gênero, né? Essa questão até dessa palavra gênero eu nem gosto, né? Eu não concordo com essa palavra gênero. Quem será que trouxe esse debate de gênero para a política? Quem será? Quem será, gente? Boa pergunta. Enfim, isso é uma outra questão. Mas, então, eu acho assim, quando a política se apropriou dos LGBTs, das pessoas, da nossa existência, isso nos prejudicou.
E eu justamente vejo esse movimento de gays de direita para rebater essa coisa que é prejudicial para nós. Porque quando a gente percebe distorções na sociedade, coisas sendo feitas, por exemplo, distorções, depois eu posso exemplificar cada uma delas, que não é o tema agora, mas a gente observa distorções acontecendo que atrapalham e às vezes até gera, eu vejo assim, por exemplo, você vê aumento de violência, aumento de ódio, justamente é uma coisa meio reversa, entendeu? Eu percebo dessa forma. Então, eu sou contra essa coisa de que é um ato político. Não, não é. Como eu disse, eu acho que não é um privilégio ser trans, mulher. ou ser gay, ou ser lésbica, ou, enfim, qualquer outra escolha sexual que a pessoa faça. Eu acho que não é um privilégio. Eu sou a Sabrina Huss, sou uma mulher trans, tenho 42 anos, sou designer, empresária e a minha luta tem sido na internet contra o transativismo. Apesar de eu ser uma mulher trans, eu acho que o movimento ultrapassou alguns limites e exagerou um pouco nas suas pautas. E é por isso que eu me considero uma pessoa de direita liberal. Eu não concordo com o Júpiter quando ele diz que ser LGBT no Brasil é um ato político. Primeiro porque ser LGBT é uma coisa que existe desde os primórdios da Terra, né? Se você for olhar, por exemplo, a Bíblia, desde Gênesis até hoje, existem LGBTs no Brasil, convivendo entre nós, enfim, em diversos períodos da história. E essas pessoas, elas sempre existiram. Então, as pessoas que são LGBTs hoje, elas têm uma certa naturalidade pelo fato de serem LGBTs. Mas eu também não concordo com a Michelle quando ela diz que você deixar de brigar pela sua existência é que você precisa ser LGBT, portanto, um ato político. Só que quem está hoje brigando contra a existência dos LGBTs? Quem está hoje se posicionando contra vocês precisam ser derrubados, vocês precisam morrer, vocês... Ah, nossa, quem será? Quem será que estava no Planalto votando para proibir casamento LGBT? Nossa, gente, será que foi a Erika Hilton? Eu acho que foi a Erika Hilton, hein? Deve ter sido a Erika Hilton, com certeza. Precisam deixar de existir. Quais são os instrumentos que o Estado utiliza para poder tentar sufocar a população LGBT? Quantas pessoas vão às ruas, por exemplo, em movimentos falando queremos o fim da população LGBT amanhã, a partir de hoje a gente não quer mais que vocês deixem cômico de existir. demais. Então, assim, essas falácias de que nós precisamos lutar para que a gente consiga existir, nós precisamos lutar para que a gente consiga se estabelecer. Pelo menos eu, e aqui eu não levo o meu exemplo como se fosse uma coisa que acontece de forma geral. Acho que nenhum de nós aqui pode levar o nosso exemplo como se fosse uma coisa geral, porque cada um tem a sua personalidade, né? Cada um tem a sua vida própria, cada um tem a sua particularidade. Mas pelo menos eu nunca fui em nenhum canto onde as pessoas tentaram, não, você não vai entrar aqui não porque você é LGBT, não, você não vai fazer isso aqui não porque você é LGBT. Então, eu nunca precisei utilizar o fato de eu ser LGBT politicamente para existir, né? Então, o que dirá para viver minha vida comum, né? Como foi pontuado tanto pelo Júpiter como pela Michelle. Fala galera, meu nome é Douglas Garcia, sou ativista, ex-deputado estadual. Sou homossexual e de direita porque eu acredito nos princípios conservadores de liberdade, liberdade de expressão, de lutar contra tudo aquilo que é errado e principalmente a gente trazer aqui para o nosso Brasil mais defesa à população LGBT. É lutar tudo contra errado Agora eu sendo abro- de direita. Nós Pode temos uma minutos coisa e abro dessa. para o diálogo. Quem gostaria de iniciar rebatendo? Eu preciso começar. Eu também estou doido para falar. Primeiro de tudo, Vamos, Michelle. o prompt não é sobre a existência. O prompt ele fala sobre ser LGBT e ser um ato político. E é um ato político quando a gente tem tu, que era deputado, e na LESP diz que tiraria no tapa uma mulher trans, como a Sabrina, de dentro do banheiro se entrasse com a tua mãe. Sim, você... Só um pouquinho. Em abril de 2019, durante a sessão da Assembleia Legislativa de São Paulo, o então deputado estadual Douglas Garcia, do PCL, declarou que tiraria no tapa uma mulher trans que, se fosse ao banheiro feminino, onde estivesse sua mãe e sua irmã. E só então chamaria a polícia. Em resposta às críticas, ele posteriormente se retratou.
Oh my God. Justamente- Só um pouquinho, mas só um foi pouquinho. justamente isso Só que um você pouquinho, pontuou. só um pouquinho. E agora, recentemente, tu vai na rua e tu grava vídeo depois de te hormonizar, depois de começar a treinar boxe, depois de treinar jiu-jitsu, pra querer competir com mulher trans tirando onda na rua com gravaçãozinha de vídeo. Então, eu uso o boxe para querer competir com mulher. Não isso. Tu tá indo lá, tu, um homem cis, criando caricaturas de coisas que não acontecem e ainda pregando violência, que foi algo que tu fez publicamente, inclusive, e foi penalizado por isso. Esse ato, eu não posso me calar. Esse ato eu tenho que dizer, o Douglas foi um imbecil quando ele fez aquilo. Não estou dizendo que tu é um imbecil no geral, porque eu não te conheço. Mas naquele ato tu foi um imbecil. Aqui eu estava brincando com o pessoal que é tudo banheiro woke. Nenhum de vocês reclamou de banheiro woke aqui, porque é tudo banheiro sem gênero aqui. Tá vendo o grande conflito que deu aqui mulher trans, mulher... É todo mundo trans? adulto aqui, né? Mas o que tem a ver? Tá. Não, O que, só mas o que pontuando. isso tem a É ver? todo mundo Peraí, adulto. mas o que isso tem a ver com o banheiro woke? A grande questão aqui é Mas que... o banheiro aqui se eu- não é se eu- woke. Tava dividido entre masculino e feminino. Ou seja, tu entra no banheiro masculino e feminino, ele entra no banheiro masculino e feminino. Não, tem um hall antes. Isso não é o mesmo Não. banheiro. Aqui nos camarim é unissex. É tudo unissex. Mas a questão é sobre a politização. Mas a questão, Pode concluir. a questão é só a seguinte, ó. Não falar, por exemplo, sobre aquele teu ato Sim. é deixar que alguém publicamente diga tá ok ser Pois é. violento contra pessoas LGBTs. E isso, dentro do ambiente social, se chama terrorismo estocástico, que é um ato que não é necessariamente o ato violento, mas é aquela bandeira verde, sinalização dada assim, ó, olha, se eu estou dizendo, pode acontecer. Pode fazer. Em um dado momento alguém vai lá e faz. Como, por exemplo, eu fiz questão, quando eu sabia que eu ia debater com vocês, de ver se algum de vocês mencionou a morte do menino lá em Manaus, que nem era gay, pela notícia que saiu ultimamente. Você chegou a fazer alguma Que- menção que- sobre a morte da Carol Weller? Quem é a Carol Weller? Porque eu não sei quem é a Carol... Calma aí. Quem é a Carol Weller? Eu sei quem é. É uma mulher lésbica que foi fazer terapias hormonais para reverter a sexualidade dela e acabou se suicidando. Eu falei sobre isso não, pra não, você. Peraí. E quem era a Carol Weller? Quem era a Inversão Carol Weller? sexual. Por que eu não sei quem é Carol Weller? Porque você está presa Porque dentro ela é da uma sua ativista de Não, direita. quando tu força uma reversão de uma transição através de um conceito religioso, isso é um ato violento. Mas, só ponto vou que você tava concluir colocando, e pra aí concluir eu a sua ideia, vou por concluir. gentileza. A minha ideia é só Ela a é seguinte: livre. se calar a violências é omissão. Então, se eu tô empurrando uma granada para cair no chão e tu não tenta parar ela, tu só diz, eu não tenho que me meter nisso daí, e a granada vai lá e estoura, tu foi omisso. O dano aconteceu igual, independente se tu agiu ou não. Então, o que eu digo que ser LGBT por si só não é um ato político, é porque tu ser gay não é um ato político. É teu relacionamento com o teu marido, com o teu namorado. Mas se calar as violências que ocorrem por tu ser gay, que é um ato omisso, é o que faz eu tornar ser LGBT um ato político. Porque eu preciso lutar contra essas violências, entendeu? Entendi. Essa fala que eu fiz há 6 anos atrás com relação a tirar uma trans do banheiro feminino aos tapas e depois chamar a polícia para prender, foi porque eu estava protegendo o direito das mulheres se sentirem seguras. Porque não é uma unanimidade, nem mesmo dentro do movimento esquerdista, que você possa ter transexuais utilizando os banheiros femininos. Que se cria um terceiro banheiro, que mas se a gente então por que consiga que conversar mulheres de uma cis- maneira mais... que a gente consiga conversar de uma maneira um pouco mais tranquila, certo? Sobre isso. Porque naquele momento, no afã daquela discussão que a gente estava emocionado, sim, porque a gente estava num debate muito acalorado, eu utilizei essas Douglas, palavras. entendo, Eu mas não é mudo o minha opinião, seguinte, continuo exatamente é com a o mesma seguinte. opinião, mas acho que a gente consegue construir aqui maneiras Tiraria de poder... a Sabrina do tapa? Eu acho que a Não, gente mas a consegue questão é a construir seguinte, maneiras de vocês poder dizem todo que mundo querem ser atendido de proteger, maneira tranquila, sem precisar de violência. vocês dizem que querem proteger as mulheres com essas atitudes. E são as mulheres cis que são atingidas com isso. Tem vários casos de mulheres cis Exatamente. que estão sendo tiradas de banheiros femininos porque estão sendo confundidas com mulheres trans. Tem razão, tem várias que mulheres cis, estão tem sendo várias mulheres cis protegidas que aqui? estão sendo atacadas principalmente vários por casos. parte do Lógico movimento. que tem. Recentemente tiveram 2, uma em Recife, outra em Pernambuco. A gente tem que analisar a Pois é. realidade. Eu acho que quando a gente fala de onde o Estado tô brasileiro invalidando está um caso, perseguindo mas o tá direito certo. de vocês. Tem vários Douglas, casos de deixa direitos. eu fazer um ponto aqui. Eu acho bonitinho o discurso da Michelle, que fala muito bonito. E eu gosto de gente que fala muito bonita, porque aí elas acabam se perdendo no meio do caminho. Eu acho bonito esse negócio de não podemos calar sobre a violência. Faz 8, 9, 10 anos que eu recebo ameaça na internet.
Certo. Faz 2 semanas que eu recebo ameaças na internet. Certo. Porque comecei a aparecer no Espectro. E aqui, né, faço um parênteses agradecendo ao Espectro o canal, né, que disponibiliza para a gente discutir esses assuntos. E eu nunca vi um homossexual LGBT de esquerda dizendo assim, não, gente, não pode ser assim. Nós Gente, precisamos do não debate. pode ser assim. Nós precisamos do debate. Agora. Agora. Com Porque esse deboche na sua acontece- cara, não acontece. vale. Né? Não, Isso só um acontece instante, comigo deixa eu falar também. com a Michelle. Isso acontece comigo também, não. E aí, acontece eu direto achei bem comigo também. interessante porque depois que o pessoal começou Então, a mas a fazer isso... violência é seletiva. Ai, gente, o alecrim dourado. Né? Porque, ó, vou contar só um exemplo. Se eu fosse levar em consideração tudo que eu li, que me mandaram de você, eu não estaria aqui hoje. Não porque eu tenha medo de discutir. Eu adoro discutir, eu sou formado numa academia que é para discutir as coisas. Eu gosto de participar de debates. Mas assim, tudo que eu ouvi de você, não era para eu estar aqui hoje. Mas eu fui ver seu material. E o tom que você aborda no seu material é sensacional. Mas por que não usar isso para calar a violência, para rebater a violência que, tipo, pessoas como eu sofrem, a Sabrina sofre? Porque nós somos chamados eu já fui ameaçado de morte. Eu também sofro violência, inclusive quando eu debati lá com o pessoal da direita, Nicolas Ferreira, Ana Campanholo, eu recebi hate virou processo por causa desse hate, inclusive, de uma esmagadora maioria de pessoas de direita, mandando as coisas mais absurdas, e obviamente ninguém de direita se manifestou. A Erika Hilton, desculpa. A Ana Campanholo criou uma campanha dizendo que ela estava sofrendo hate da militância de esquerdista. Eu nunca falei nada para ela, por exemplo, nada contra ela. E ninguém falou. Mas aí é que vem o problema. A gente não individualiza a luta. A luta, ela não é o Dom tá sofrendo problema. Eu acho que esse é o problema que as pessoas não entendem. Todo mundo quis vira uma figura pública ou aparece em um vídeo, algo assim, vai sofrer ameaça. É algo que tem que ser normalizado? Não, porque é muito escroto, né? Mas o pessoal é sem noção. O pessoal só é sem noção. Eles não querem saber se é certo, se é errado. Eles vão ameaçar de todo jeito, independente de você ser LGBT ou não. Você ser uma figura pública, uma pessoa não gostou de uma opinião que você deu, tem gente doente da cabeça que vai ameaçar você. Vai mandar foto de arma, vai fazer várias coisas. Então, não deveria ser normalizado, mas infelizmente é normalizado. Agora tem uma coisa, eu fui no seu perfil e eu vi as suas postagens desde o primeiro vídeo seu publicado, todas. E em nenhum deles tu mostrou prints de que tu estava recebendo violência, porque eu falo sobre isso. Eu não passo pano para a esquerda, para a direita, para a centro. E nem eu mostrei prints. Eu não vi nas teus... Tá lá no teu perfil Você não agora? viu porque você não quis, Michele. Mas eu tenho que procurar no teu perfil o tempo todo. Não, tá lá. Tá lá estampado, bonitinho. Então, perfeito. Eu não tenho problema... A parêntese, sempre foi de gente de esquerda. Peraí, sempre. eu não tenho problema nenhum de cagar de pau em cima e falar contra e publicar vídeo nas minhas redes sociais, porque eu não passo pano pra ninguém. Sim. Mas a diferença entre eu e tu é que eu não passo pano pra ninguém. Ninguém com Eu falei, eu acabei de te citar aqui, pergunta se o Dom vai te criticar. Pergunta se ele te criticou em 2019. Pergunta se Sabrina te criticou em 2019. Pergunta Claro se que o não. Pavanato, que está tentando fazer Não, critiquei, eu legislação de concordo com trânsito, tudo que ele disse. tirar no tapa? Sim, concordo com ele. Aí sai alguém lá, tipo Porque eu. vocês são assim, Não, Michele. do Você, a banheiro- militância, não, você não, vocês. A militância assim, de vocês é assim, ele entendeu? deu A a militância de explicação. vocês A militância é é tirar no assim. tapa? Ele já. Mas e daí, minha filha? Ai, eu tô nervoso. Ai, eu tô tão nervoso. Vou pegar ali uma criança ali na rua. Eu vou descer a porrada de tão nervoso. Eu tô muito nervoso. Eu vou lá descer a porrada naquela criança. O que muda é você estar nervoso ou não, minha querida. Não muda. Não muda. Parte que uma Pessoal, mulher cis... A gente vai virando todo mundo. Ai. Eu vou fazer uma pergunta. Eles estão eu quero fazer totalmente uma... fechados só apenas na questão minha que aconteceu em 2019. Eu quero fazer uma pergunta, porque senão cita todo mundo. A gente está só trans do lado da direita, então a tua visão sobre esse momento do Douglas, já que ele foi citado, vamos falar dele. Então, a tua visão sobre essa Tá. declaração dele. Eu vou ser sincero, nem acompanhei esse momento, mas assim, estão comentando aqui, né? Que foi já faz bastante tempo, pelo que eu entendi. Então, pelo que eu estou entendendo, uma questão que envolvia banheiro. Então, eu vou me posicionar o que é que eu acho sobre essa questão do banheiro, né? Eu sei que a direita tem essa pauta, né?
muito forte sobre a questão do banheiro. E assim, eu sempre defendi um modo de vida mais equilibrado para as pessoas trans. Eu sou totalmente contra essas brigas da militância, contra, por exemplo, essa questão do banheiro assim, né? A gente está vendo, eu falei, na minha fala anterior, eu falei sobre as distorções sociais. Mulher Então, fala. o que eu mais vejo pode ser por influência da mídia, pode ser tal, mas são casos reais, são casos documentados, casos policiais, casos reais. Então, por exemplo, você tem estuprador que faz transição de gênero e pede para o presídio Ai, feminino. meu Deus, a carta. Gente, meu Deus, a carta mais básica da direita. A carta mais básica da direita é isso. É usar um caso isolado de uma pessoa que não é trans, finge ser trans para entrar dentro de um banheiro e fazer isso. Uma causa, ele generaliza tudo. Sim, existe. Está na mídia, Isso tem existe. nome, Ínfimo, sobrenome, quantidade local que ínfima. aconteceu. Então basta você fazer um search Google, vocês têm aí o Só fact porque é check. ínfima tem que ser ignorada. Não, mas vocês colocam como se fosse um grande então, problema vocês colocam social. a vida- Enquanto pessoas trans sendo agredidas, é um grande problema social. Você usa banheiro masculino? Mas é uma quantidade problema. ínfima que você Masculino. coloca como grande problema social. Você faz Não, isso mas todo é um dia com a grande polícia. problema social, é um grande problema social. Não, Mas o que sim, acontece? existe. A questão Mas do eu ódio- mesmo Faz todo dia, é ínfimo. A questão Há toda 365 dias Pessoal, do ano. pessoal, Pelo amor de deixa eu Deus. só a Sabrina conclui, daí a gente passa pro Chavoso. Faz tempo que ele Vai, tá querendo Sabrina, falar. mulher, É, fala. assim, é um problema social, porque assim, é um problema social sim, porque eu defendo muito, eu sou super rechaçada por isso, mas eu defendo muito a questão da genitália. Eu acho que é uma coisa importante que não pode ser desconsiderada. Então, o que acontece? Um homem que tem um pênis, em geral, né, segundo a regra, eu sempre trabalho com a regra, com a maioria, né? Porque senão, se a gente ficar apenas pensando um caso ou outro caso, bom, esse caso a gente pode analisar, então a gente vai cuidar desse caso, então a gente vai dar uma extensão especial para aquele caso específico e vamos tentar resolver. Mas assim, não é um caso geral. Então, por exemplo, nos Estados Unidos já tem uma explosão de casos. Na Europa também. E não adianta você falar que assim, é lá, mas não é aqui. Não, isso são tendências. O discurso de lá, ele se alinha com o daqui. fala do Douglas. Então, o que acontece? O discurso da Europa, dos Estados Unidos, ele vai se alinhar com o daqui. Porque é uma questão ideológica. Então, se não chegou aqui, ainda vai chegar. Então, como eu disse, há uma série de casos de estupros. Eu vejo essa questão da vulnerabilidade dos espaços de privacidade das mulheres. Eu sou, vamos dizer que não voluntária, mas eu participo muito, tem uma associação chamada Mátria. A Associação Mátria é uma associação criada por mulheres, né, que faz um ativismo, que está trabalhando em Brasília a favor do direito das mulheres. Então, assim, lá tem uma explosão de Processando casos. mulheres trans, perseguindo mulheres trans, tá? É isso que a Mátria faz. E as mulheres trans não perseguem pessoas? Quem que mulher trans persegue? Várias, A eu conheço Antra várias. me persegue dia sim, dia também. Mas será, né, ela, Douglas? Não, gente, a mulher falou e não respondeu a pergunta que a produção fez sobre a fala do desquerido aqui. Não. Gente, a pergunta pra Sabrina foi direta sobre a tua fala, ela não teve coragem de falar sobre a tua fala. Eu falei sobre a questão Qual do é a banheiro. Não teve Como coragem, fala mulher. dele? Não teve A coragem. questão do Você banheiro usa eu banheiro estava masculino, explicando. então, Eu é não isso. concordo que mulheres trans tenham essa equidade com a questão do banheiro Então, feminino. tirar a tapa, show de bola. Não, a expressão tirar a tapa quer dizer violência. Eu não sou a favor de violência. Certo. Só que ele deixou bem claro e ele explicou, e todo mundo tem direito à defesa, que ele estava no calor da emoção, nervoso. Mas ele foi punido por e era isso. um motivo de briga. Ele não Então, reverteu, ele ele não reverteu a fala Ele pagou? dele. Pagou. Pessoal, eu vou agora passar a palavra pro Chavoso, que Se ele foi o debate punido, também não é pagou. sobre uma Só atitude. antes, sim, eu pedi desculpa assim no mesmo dia. Exatamente no mesmo dia. Eu tento a publicação do Twitter dizendo que tu foi punido por defender a Pessoal, tua mãe. gente, Pela repercussão que teve. vamos
Ok, o Douglas lá no passado, vamos ouvir o Chavos. Não, quando eu falei assim, não é um grande problema social, eu quero dizer, se supostamente esses casos acontecem, que eu mesmo nunca ouvi falar, não quer dizer que é um problema social, de que a gente tem várias pessoas trans, mulheres trans, que intencionalmente transicionam para pessoas, Não entrar são em mulheres banheiros trans, e fazer são homens coisas. cisgêneros Enfim, independente que de se como você utilizam da define, eu estou pauta. dizendo, isso não é uma questão como é a transfobia, a LGBTfobia, né? Então, até voltando numa fala do Dom, lá no começo, na primeira fala dele, ele fala sobre, simplesmente existir no Brasil é um ato político porque tem muitos homicídios e a fome, né? Você poder comer já é um ato político. De fato, né? A gente tem no nosso país esse grande problema de violência, de fome, de tudo mais. Mas não é como se fosse abstrato, assim, as pessoas que estão passando fome, as pessoas que estão morrendo, que estão sendo vítimas de violência. A gente consegue identificar perfis muito específicos, né? A imensa maioria que está passando fome, que está morrendo no nosso país, são pessoas negras, são pessoas pobres, e por aí vai. Quando a gente pega o recorte da comunidade LGBT, a gente vai ver uma imensa quantidade de pessoas LGBTs também em segurança alimentar, também em situação de rua. Então, a gente foge para esses debates fantasiosos, vamos falar sobre banheiro, vamos falar sobre esportes, enquanto que a realidade da população LGBT nem é essa. Qual é a porcentagem de pessoas trans que estão lá nos esportes? É ínfima. A população trans está na prostituição, está em subemprego. Só 1 a cada 4 pessoas LGBTs consegue trabalho formal no nosso país. Era sobre essas pessoas que a gente deveria estar aqui falando, não sobre aquela 0,0%. Oi? De 23 para cá, né? O quê? Esse dado Ele está citando o dado do Transempregos. né? Esse dado sempre foi assim. Eu já dou de cara. Ele está citando o dado do Transempregos, que apontou para 2 anos seguidos uma queda de mais de 50%, depois de mais de 40% nas ofertas de vagas de empresas capitalistas que agora não querem contratar pessoas trans, que segundo o Dom, até os amigos empresários deles não contratam gay porque depois processa quando é demitido por não fazer um bom trabalho. Eu postei o do TJDF lá. Em algum momento foi diferente esse dado de porcentagem de empregabilidade formal da população? De ofertas no Transemprego foi, mas são as empresas que vão lá e dizem que tem vaga. As empresas têm que ir lá e se cadastrar e dizer que tem vaga. Então, tu usar esse dado dessa maneira chega a ser ridículo, porque eu trabalho nas empresas que fazem isso. A gente vai lá e divulga a vaga. Só que, por exemplo, quando a Google reverte algumas políticas de diversidade, quando a Meta reverte políticas de diversidade, quando o Twitter reverte políticas de diversidade, não estão mais lá as vagas que serão relacionadas a projetos na Meta, a projetos no Twitter, a projetos na Google. Então eram fácil cotas? entender o dado. E por que você acha que eles reverteram? Eu não trabalho com achismo, Dom. Tu pode ser mais objetivo. Por causa da própria militância. Eu não vou ser redundante aqui. Tem 2 vídeos do Spectrum para vocês verem os argumentos que eu usei. Mas eu que não quero com assistir achismo. vídeo teu. tô dizendo Tu tem dados que comprovem essa afirmação? Sim, as empresas estão se manifestando dizendo o seguinte, Quais este empresas? departamento, todas, Google, várias todas, empresas. todas que estão revertendo a política de diversidade, Existe como você um falou, viés. eles emitem um comunicado Existe falando viés assim, político o pra departamento de equidade, DEI, etc e tal, não é um setor produtivo para nós. Por que não é um setor produtivo? Provavelmente não são pessoas capacitadas. Pessoas LGBT movimentam mais de como é que 400 funciona o milhões departamento por de... ano. Não, porque isso tudo é forçado. Não é uma coisa legítima, Como é que funciona forçado. o departamento de diversidade em empresa privada multinacional? Com pressão. É o quê? Ele só existe por pressão. Pressão política. Tá, então se não tivesse luta política, nunca teria nem As tido pessoas ONGs LGBTs trabalhando pressionaram nessas as empresas. empresas. Isso não é legítimo. A questão é Da onde que vocês tiraram essa Isso não é informação? legítimo. Da onde é essa informação? Pessoal, Porque não faz sentido nem estamos usar fechando 30 Pontos, queremos pontos. aqui nessa rodada. A Queremos gente vai pontos. encerrar essa rodada. Vamos por com esse consenso maravilhoso. a Esse gente consenso encerra não agora. consenso. A parada LGBT é um desserviço para o movimento. Ai, gente, quem aguenta esse animal? Bom, a parada LGBT ela é um desserviço para o movimento LGBT. Primeiro que o nome dela já diz tudo, né? Parada do Orgulho LGBT. Só que quando a gente fala sobre LGBT, nós não estamos falando sobre uma característica da pessoa que é inata com relação se ela é boa, se ela é ruim, se ela tem um bom caráter ou se ela tem um mau caráter. A gente está falando de uma questão sexual. Qual é o sentido de você ter orgulho de uma questão sexual? O orgulho de você ser hétero, o orgulho de você ser gay, o orgulho de você ser bissexual, o orgulho de você ser transexual. Não faz o menor sentido isso. Então, acho que isso é um desserviço porque mostra, mais uma vez, dentre as centenas
de exemplos que eu tenho, que o movimento LGBT não está preocupado com a população LGBT, porque existe uma diferença gigantesca entre movimento LGBT e população LGBT. O movimento LGBT ou militância LGBT, eles trabalham única e exclusivamente por uma libertinagem sexual irrestrita, total, e por privilégios que querem colocar essa questão da sexualidade acima dos direitos fundamentais da população, criminalizando a opinião como se fosse homofobia. Portanto, qualquer um que fala qualquer coisa contra a parada LGBT já seria imediatamente taxado de homofóbico, transfóbico e outra coisa óbvio. Por isso que eu Deve acho que a parada ser isso, LGBT... né? Por que será que não tem orgulho do movimento hétero? Porque o mundo é heteronormativo, meu amor. LGBTfobia é uma coisa que existe bastante no Brasil. E o que mais tem é gente querendo acabar com a parada LGBT. A parada LGBT é nada mais, nada menos que dizer: eu existo. Eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Tenho orgulho de ser gay. Eu tenho orgulho. Porque você não precisa ter orgulho de ser hétero. Porque o mundo é heteronormativo. É heteronormativo. A cada 10 pessoas, 2 pessoas são LGBT. Então, qual o sentido de você ter orgulho de ser hétero? Não tem sentido. Ela é um desserviço para o movimento. Bom, eu acredito que a parada do orgulho, como eles falam, eu já fui, né? Eu já fui na parada. Realmente, para mim, foi muito decepcionante. Foi bastante frustrante ver. Porque, assim, você é criada, você é educada, você tem a sua família. E o que você vê ali não é um ambiente familiar, para início de conversa, não é. Isso foi, assim, uma narrativa criada nos anos 90. Traga a sua família para a parada. Ai, aqui a gente vai te receber. Vem com seu filho, vem com a sua família. Aqui é um lugar de família. Não é um lugar de família. Justamente ali é uma ffesta de celebração do sexo, né? Distribui-se camisinhas, né? Se fosse um evento para falar de política, com a necessidade de distribuir camisinha, né? Aí vem falar que é política pública. Outra coisa, o movimento já incluiu a letra K, que é kink. Qual é a necessidade de você incluir kink, que é um fetiche, literalmente, na sigla, né? E o que é essa sigla? A inclusão da letra K na sigla não é unânime. E algumas pessoas e grupos preferem não utilizá-la. O que representa? É tirar a nossa individualidade. Você é aquela sigla ali, você é aquela bandeira, né? Quem é a Sabrina? A Sabrina é o B, a Sabrina é o L, a Sabrina é o T, não é verdade? A Sabrina então, assim, é a eu nunca me jumenta. encaixei nesses padrões de siglas. E eu vejo assim, por exemplo, a gente sabe, tem imagens do Brasil, não é do Canadá, não é dos Estados Unidos. Por exemplo, existe um documentário da Bandeirantes bem antigo, que acho que é daquele A Liga, em que eles mostram o finalzinho da parada LGBT de São Paulo, já anoitecendo, onde os homossexuais fazendo sexo no mato. E aí os policiais vão e retiram. Aí a repórter da Liga fala assim: nossa, mas eles já estão lá de novo. Aí você fala: é assim mesmo, a gente tira e eles voltam. Então, assim, virou uma coisa escancarada, uma coisa escrachada, uma coisa que é um desserviço. Beleza, ela fala que isso como se isso acontecesse apenas no orgulho, né? Mas se você for em bloco de carnaval, em festa, o que mais tem é gente transando assim em lugar público. Não é certo, todo mundo sabe que não é certo transar em lugares públicos. Mas é o que mais tem. E não é só pessoas LGBTs hétero também. Vira e mexe e aparece um vídeo de alguém na praia, independente de ser gay, ou ser hétero, ou ser LGBT, transando na praia, vive repercutindo o vídeo assim. Vídeo que o pessoal vai em festa pública, no carnaval, é o que mais tem. Isso não é único e exclusivamente da parada LGBT, e nunca foi e nunca vai ser. A palavra foi colocada com perfeição. É um desserviço. A população que não pertence ao, como eles adoram falar, o guarda-chuva, né? Tá debaixo do guarda-chuva, a pessoa sente rejeição àquilo.
né? Aí as pessoas sempre gostam de falar, militância, gostam de falar assim, ah, mas e o carnaval? Bom, o carnaval eu não sei, o carnaval é uma briga que então outras pessoas têm que ter. A minha briga é a parada LGBT, porque diz respeito, sim, eu sou uma mulher trans. Então, assim, é uma coisa que influencia na minha vida. Então, quando, por exemplo, uma pessoa diz assim pra mim, ai, você é promíscua, porque você faz parte desse movimento. Eu falo, não, eu não sou promíscua. Né? Então, essa é a imagem que fica, esse é o recado que é passado, então, por isso eu sou contra. Nossa, eu vou ser um pouquinho legal, eu vou colocar uma vírgula aí e vou dizer assim, atualmente, a parada LGBT é um desserviço. Nos outros vídeos do Espectro, já narrei mais ou menos o histórico, né, que tudo isso começa com o Stonewall, que acabou sendo também, né, uma falácia, essa questão de que foi por direitos e tal. Até muitas perguntaram, você está negando que Stonewall existiu, tem várias fotos. Não é isso que eu estou falando que o motivo de Stonewall é uma falácia, está nas minhas redes lá explicado. Mas assim, quando a parada LGBT surge, a Christopher Street Pride, né, na época, lá em Greenwich Village, em Nova York, a ideia era até boa. Na época, né, existiam estados nos Estados Unidos que criminalizavam a homossexualidade. Então, os homossexuais, os LGBTs da época, hoje o movimento transgênero, os rebeldes, digamos assim, dizem que são os trans que foram os responsáveis, estavam na frente de Stonewall e jogou um tijolo no policial, tudo falácia também, isso é registro histórico para quem não conhece, né? Mas naquela época era legal, a ideia era boa, para descriminalizar a homossexualidade, né? Então, assim, a parada surge debate, isso. né? A parada surge com isso. Olha, o Estado tem que olhar para nós. Não posso ser criminalizado apenas porque eu sou homossexual. Se eu sou homossexual, não cometi crime contra ninguém, por que eu vou ser preso? Por que o Estado tem que interferir na minha vida? Seria uma injustiça. Era sensacional. Eu levantaria uma questão, porque eles são tão... o movimento LGBT começa tão na luta pelos direitos, pelos pobres e oprimidos. Vão lá buscar na história o que eles fizeram com a Silvia Riviera em 73, na Pride Flag. Vão lá, na March Pride, né? Vão lá procurar o que eles fizeram com a Marsha P. Johnson, também na marcha em Nova York. Eles não contam, né? Essas pessoas, na época, né, eram travestis, mas eu não vou contar, vocês vão ter que buscar, porque essa é a hipocrisia do movimento LGBT. E aí eu pulo, por que eu falo atualmente? Eu pulo para 2025, em que nós temos os gays no Oriente Médio, nós temos as pessoas trans na China, nós temos as pessoas LGBTs, homossexuais em Venezuela, todos esses países sob o comunismo, sob o islamismo, e que o movimento LGBT cega, parece que finge que não tem nada acontecendo. Eu sei que o prompt é Brasil, mas por que não é comunidade LGBT? Né? Por que eu não vejo, mas agora eu vejo na parada no Brasil, um deputado estadual com o nome Palestina no casaco. Sendo que a Palestina, a gente sabe, e isso não é o Dom que está inventando, são fatos históricos, notícias e mais notícias. BBC, sei lá, LGBT Nation, vão procurar. O que é que os gays passam na Palestina? Para onde que os gays da Palestina fogem? Por que será que eles fogem? Né? Usaram até um argumento no debate anterior, porque o míssil é de Israel. Vamos lá ver se é realmente isso que acontece. Então, hoje no Brasil, é essa parada LGBT que nós temos. Por isso que eu acho que é um desserviço à comunidade. Vamos ver os deuses agora. Vamos ver, a Michelle Diva. A Michelle já vai chegar lastrando, né, Michelle? Bom, tanta coisa para falar, né? Acho que talvez vou começar de trás para frente, que está mais fresco na minha mente, né? Os LGBTs da Palestina estão todos morrendo pelos mísseis jogados por Israel. Então, eles não querem saber se é hétero, se é gay, se é trans, vão matar independentemente, se é criança, enfim. E durante toda a sua fala, focar na sua que foi a última, né? Está mais fresco na minha mente, você puxa muito para outros países, né? Stonewall nos Estados Unidos, vamos pensar na China, não sei o quê. Claro, a gente tem que pensar o que está acontecendo em todos os países. De fato, a parada do orgulho LGBT vem ali da luta, né, de Stonewall, porque você até achei contraditório, né? Você fala, da hora, a primeira parada foi importante, mas ela marcou justamente o que tinha acontecido um ano antes em Stonewall Inn. Então, a primeira marcha do orgulho que aconteceu nos Estados Unidos foi marcando um ano da revolta de Stonewall. Então, não entendi por que você... Que é uma falácia.
Não. Tá explicado, Enfim, né? eu não entendi porque você acha que a parada foi boa, mas o que aconteceu em Stonewall Inn não tem relação, né? Mas enfim, então a gente tem que puxar para o nosso país. A gente está falando de Brasil, né? A gente está Pois falando é. da parada do orgulho LGBT no nosso país. E aí eu já assisti seus debates, eu nunca vi você falando sobre a origem no Brasil da parada do orgulho, ou então do próprio movimento LGBT, né? Eu sei que você sempre está puxando para Stonewall Inn, tentando dizer que aquilo ali foi uma falácia. Então vamos falar sobre o nosso país, vamos falar sobre o movimento Somos, por exemplo, né? Eu queria saber, né, a opinião que você tem sobre ele, porque eu nunca vi você falando. A origem do movimento LGBT, dos movimentos, porque não existe um movimento, existem movimentos LGBTs no nosso país, que surgem principalmente durante a ditadura militar, que estão lutando ali contra a violência policial, que estão lutando contra toda a repressão que existia na época, que inclusive vocês defendem, que o Douglas defende explicitamente, né? Criou um bloco de carnaval chamado Porão do DOPS para homenagear a ditadura militar e a tortura que era cometida contra LGBTs. A ditadura militar no nosso país, ela perseguia abertamente os LGBTs, fazia operações chamadas operações limpeza, aqui em São Paulo, por exemplo, para caçar e matar pessoas LGBTs, né? Enfim, vocês costumam falar, Che Guevara, que não sei o quê. Ele anda com camisa do Brilhante Ustra, um coronel da ditadura que torturava pessoas LGBTs também, para além de pessoas de um modo geral, e matar mães na frente dos seus filhos. Então, a gente tem que falar do Brasil, né? Claro, como eu já disse, existem coisas importantes a se tratar de todos os países, a gente tem que ter uma luta internacional, mas, como eu disse, é muito puxar para outras coisas, para desviar do assunto, para não pautar o que realmente está acontecendo aqui e pelo que o movimento LGBT do nosso país, os movimentos LGBTs, estão lutando. Essa própria violência policial que continua até os dias de hoje, inclusive contra a comunidade LGBT, principalmente as mulheres trans que estão sendo forçadas a estar nas ruas se prostituindo. Enfim, né? Então, para voltar um pouco para o tema central, eu acho que a parada do orgulho ela não é um desserviço, mas eu também não acho que ela é perfeita. Eu frequento a parada, sim, tem 10 anos que eu frequento a parada do orgulho, comecei com 15 anos de idade. Nada é perfeito, né, E gente? eu nunca vi cenas de sexo, como ela falou, isso é um completo absurdo, isso é uma mentira, não tem essas Eu tenho coisas. fotos, posso te mandar. Eu dispenso. Mas enfim, se tiver alguma coisa nesse sentido, bom cego acontece que não quer fora ver. da parada, não é com aval dos organizadores e, de qualquer forma, isso não acontece. Bom, sobre essa sexo a gente sabe, né? Que acontecem sim. Não vamos ser hipócritas que sim, acontecem. Mas não é exclusivo da parada LGBTQIAP+. Não é exclusivo da parada LGBT. Acontece em carnaval, acontece em festa pública, acontece em todo lugar. Isso não é exclusivo da parada. Vamos começar primeiro brevemente, tá? Eu recomendo como fonte a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, não é livrinho de ninguém, Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, falando sobre Stonewall, que vai mudar completamente o que tu fala sobre Stonewall, sobre comunismo, o que é que seja. Existia a regra das 3 peças de roupa lá, eles usavam a violação da legislação anti-venda de bebidas, invadiam o local, viam quem não estava cumprindo a regra das 3 peças de roupa, que normalmente eram drag kings, catavam na porrada e tiravam lá de dentro. Nessa data específica, era a segunda invasão na mesma semana, a galera se revoltou, eles tiveram que se barricar lá dentro. Stonewall não era um bar drag. É só... Ninguém está falando que Stonewall era bar drag. Ninguém está falando disso. Drags frequentavam. Só recomendo a Esse Biblioteca Dom é meio burro, do viu? Congresso Americano. Ele é Eu não meio estou te burro, recomendando nada. Só vai lá. Eu sei que tu vai Tem como mudar a ele- narrativa. Isso não tudo bem. importa. Sobre a parada do orgulho, especificamente, antes só para falar das violências. Da mesma forma que eu condeno a perseguição de cristãos na Nigéria, eu condeno a perseguição de Ou Israel LGBTs, também, né? de LGBTs na Palestina. Só que não são pautas que fazem com que eu diga, bom, já que tem perseguição de LGBT lá na Palestina, mata todo mundo. Pois é. Não é assim que funciona. Porque se fosse assim, eu teria que ser a favor de acabar com todas as pessoas que perseguem LGBTs no Brasil. Entendeu? Se fosse assim, a gente equivalência pegava. teria que ser Ai, essa. E eu não sou Pega assim. um míssil e taca na casa do Bolsonaro, na casa do Nicolas Ferreira, taca na casa de todo mundo e mata logo. Então, da mesma forma que eu nego a perseguição de cristãos na Nigéria, eu nego a perseguição de LGBTs na Palestina, mas defendo o direito das pessoas estarem vivas lá. Agora, pela parada. A grande questão da parada é que a gente traz a parada como se ali fosse um momento único e isolado de luta, de manifestação, é ali que está acontecendo, quando a gente, nesse momento aqui, está justamente fazendo uma luta por direitos, por pensamentos, por mostrar para as pessoas realidade, dados, fatos, trazer outras coisas para a pauta. Isso aqui é luta. Vocês estão lutando de um lado, a gente está lutando do outro. Eu acho que é Isso melhor do que a parada. Tudo bem, mas não é o ponto.
opinião, desculpa, é que nem o que cada um tem o seu, entendeu? Sim, você está dando a sua. Não, não tô dando uma opinião, eu tô falando, eu tô fazendo um relato. Vocês não estavam lutando? Eu tô lutando. Ai, achei até Então, a engraçado gente aqui isso tá agora. lutando. Aí a parada hoje tem lá aquele momento de celebração, menciona Sim, algumas mulher. lutas, fala de algumas figuras importantes. Eu não manjo muito da parada de São Paulo porque aqui eu faço parte do Rio Grande do Sul. Então eu não tenho a vivência na parada de São Paulo. Mas eu tenho um dado super importante para trazer para a parada de São Paulo para vocês que são capitalistas. A parada de São Paulo, que ocorreu no dia 22, ela ocorreu 3 dias depois da Marcha para Jesus. A parada, ela hoje é uma ferramenta de movimentar a economia dentro de São Paulo. A Marcha para Jesus, que ocorreu 3 dias antes, Não é mais por direito. trouxe para... Deixa eu concluir que É uma marcha capitalista. Será que é possível? A Marcha para Jesus trouxe 42 milhões de reais para o município de São Paulo. A parada trouxe mais de 500 milhões. Então, traz dinheiro, traz investimento para dentro da capital. Então, assim, ali a gente tem um momento de celebrar as lutas, de celebrar as conquistas e de lembrar das lutas que ainda têm que ser travadas. Mas a luta, ela é política. Ela não necessariamente vai ocorrer, a gente não está no parlamento ali, mas a gente tem que estar lutando. Será que eles acham que a Marcha para Jesus é um desserviço ao movimento cristão? Será que eles acham? Eu acho que não, hein? Politicamente por isso, entendeu? Então a parada ela tem essa função, mas a luta não ocorre só lá. Então resumir a parada, tem que ser tudo lá, não é assim que Por isso que a Erika Hilton foi lutar no show da Beyoncé. Eu posso fazer só uma pergunta? depois tava na parada. Ai, meu Deus, ruim. A Erika Hilton não tava na parada LGBT. Ela estava no show da Beyoncé. De Brasil, Eu não. aguento, Não gente. existe uma parada de São Paulo. Eu guardo a pergunta, eu guardo. É interessante como atos em vias públicas são importantes para a construção de uma democracia. Vocês mesmos promovem atos em prol do Bolsonaro, pela anistia, né? Dentro desses atos, tem pessoas cometendo crimes, fazendo saudação nazista, carregando, às vezes, armas, às vezes perseguindo pessoas com arma, né? Às vezes nem tá diretamente A ligado ao Zambelli que eu movimento, digo. mas tá junto, fazendo alguma coisa errada. E aí a gente não pode resumir uma ou duas pessoas ou um caso isolado ali a tudo que está acontecendo. Qual que é o propósito da parada LGBT? O propósito é mostrar que existe uma população em luta pelos seus direitos, que existe de fato, que não é uma falácia, mostrar que a gente tem muitas pautas ainda para debater, que existem direitos que a gente ainda precisa conquistar, porque isso faz parte do processo democrático, já que a gente vive numa democracia. Estar nas ruas, levantando as nossas bandeiras, falando das nossas pautas, é importante para mostrar que a gente está aqui vivo, existindo, num lugar político. A intenção de desmoralizar a parada LGBT, ela não começa hoje, ela começa desde sempre. Desde sempre, pessoas homossexuais, lésbicas, trans, travestis, bissexuais foram colocados num lugar de estigma e de hipersexualização. Por isso que quando pegam uma pessoa de calcinha na parada LGBT, pronto, agora todos os gays estão de calcinha na parada LGBT, não é verdade. É uma ação, ele generaliza tudo. Uma ação. Aconteceu uma coisa, todo mundo faz a mesma coisa. Tem muitas famílias ali militando, né? Mães de pessoas LGBT. Minha mãe gostaria muito de ter ido numa parada, ela não pode porque ela é doente. Não dá para ela estar lá. Mas eu gostaria muito que ela tivesse. Existem uma diversidade imensa de pessoas ali lutando pelas suas causas. Inclusive mães, pais, famílias de crianças trans. Elas existem, elas estão ali mostrando que existem. Eu fui uma criança trans, eu não tive acesso. Eu fui entender que eu sou uma pessoa trans depois de 26 anos. Mas hoje a gente tem essas lutas organizadas. Isso é muito importante para a gente como movimento. A gente não tem como controlar o que 4 milhões de pessoas vão fazer na rua. Cada uma delas, não dá. Por isso que existe policiamento. Aí a gente tem uma segurança pública que vai controlar isso. Mesma coisa qualquer evento que acontece na cidade. A virada cultural, por exemplo. Precisa ter uma fiscalização do que está acontecendo, né? Assim como precisa ter lixeiras espalhadas para não virar um monte de lixo,
né, o que aconteceu na virada esse ano. Mas, assim, é importante a gente olhar que é um movimento muito amplo. Não se restringe só aqui em São Paulo. Existem cidades super conservadoras que lutam muito para poder fazer uma parada. Tem cidades que estão começando a primeira parada esse ano. Tem cidades que estão sendo massacradas, inclusive, nas suas assembleias e tudo mais, e nos poderes, para proibir essas paradas de acontecer, sendo que são manifestações políticas legítimas. Ok, agora eu abro para o diálogo. Quem quer começar rebatendo? Eu queria falar só um ponto. Falaram aí que é sobre celebração, né? Mas aí 42% no aumento de morte de pessoas trans LGBTs no Brasil desde que assumiu, né, o novo governo. Celebrar o quê? Celebrar a falta de emprego, como o Thiago mesmo citou, né? 1 em cada 4. Celebrar o quê? Ultimamente, só agora nas últimas 2 semanas, acho, por baixo, 10 trans foram mortos, assassinados, independente de ter sido por motivo passional ou por motivo não teve um aumento, na verdade, teve uma decaída de mortes. Eu entrei até no site da ANTRA para ver se realmente eles estavam cobrindo a questão das mortes. Não tem nada lá. Como? É a ANTRA que faz essas pesquisas? Nada. Mas assim... A ANTRA faz esses levantamentos. Uma retórica seletiva. Que se o argumento, se a narrativa me ajuda a ideologia que eu defendo, eu falo. Se não, eu me calo. Eu concordo totalmente com você. Você vai se admirar porque eu concordo totalmente com você de você querer ir para a parada LGBT, você se entender. Eu concordo totalmente com você. O que eu não concordo é que o movimento faz com você. De coloca esse estigma de a sociedade olhar para a parada LGBT hoje e achar, não, ali é só promiscuidade. Foi o próprio movimento Foi LGBT. o próprio movimento. A mídia hegemônica fez isso por muitos anos. Eu concordo com você totalmente que você tem o direito de ir com a sua mãe, com a sua família, você é adulto, você faz a sua vida o que você quiser, eu concordo com isso. Mas esse estigma foi o próprio movimento que trouxe para si. Não é só o coleguinha falou para não interromper. Não é só um caso, não é só uma pessoa de calcinha. Em Fortaleza mesmo. Nós temos ativistas que sobem lá, e eu contei isso num debate anterior, com imagens de santo nu, com um ralador ralando o santo aqui no meio das pernas. Isso não acontece na parada. Isso aconteceu. Olha, e mesmo que acontecesse... Ai, gente, pelo amor de Deus. Mas eu já vi isso. Sabe qual que é o problema? Não existe. Sabe qual que é o problema? Mesmo que isso acontecesse, ainda é legítimo. É uma manifestação Tudo pública. bem, mas o estigma quem traz é a própria comunidade. É legítimo, Peraí. Porque foi muito tempo Só um pouquinho. Eu vou demonizado. Não é crime? Peraí. Eu vou discordar numa coisa. Eu vou discordar numa coisa com o Júpiter. É estabelecido na lei que o vilipêndio de símbolos religiosos é um crime. Ponto. Agora tem um problema na linha argumentativa de vocês três, tá? Vocês pegam os casos, alguém foi lá e transou na parada, alguém foi lá e fez isso na parada. Aí vocês pegam isso e transformam para a parada inteira. A letra K, desculpa tu trazer, a letra K, que é kink, não é um fetiche, é a gama de fetiches existentes, e fetiches não são parte da comunidade LGBT. Qualquer pessoa tem fetiche. Qualquer pessoa tem fetiche. E, desculpa, nessa área, se quiser, a gente pode discutir fora, que eu não quero... levar a mãe e a criança para ver fetiche. Kink não é uma identidade de gênero. Mas é isso que eles... Justamente. Não é. É isso que a gente está falando. O movimento LGBT Quem é o movimento? Quem é o movimento? A organização da parada LGBT quer ter a ala kink. É uma ala. Quem que quer? Cadê a proposta? LGBT Quem? Isso é público. É público. Ainda falando de Brasil. Pessoal. Em relação à quebra das imagens e tudo mais, não é uma coisa que eu concorde, até porque eu também tenho religião, e eu não acharia, até porque tem um contexto histórico, né? Não acharia nada legal se alguém quisesse quebrar uma estátua de um orixá na minha frente. Você disse que era liberdade de expressão, acabou de falar. Porque tem um contexto. Existe um contexto. Que contexto é crime. O contexto é crime, eu não concordo, mas eu estou falando isso, eu não concordo. Ainda bem. Mas existe um contexto, a gente não pode ignorar o contexto, né? De que religiões de matriz africana são perseguidas desde sempre nesse país, inclusive por conta da escravidão, né? A gente sabe disso, não vamos negar isso. Mas não era mas contra aí a questão religiões de é matriz que africana, não era existe contra o uma cristianismo. letra A gente sabe, mulher, ninguém é burro, mas não. em nenhum órgão federal, em nenhuma instituição isso é tido como uma verdade, isso não existe. Isso é uma fake news,
Vamos voltar para a realidade. Quem que tá vilipendiando, desrespeitando e quebrando imagens de santos católicos? São bolsonaristas evangélicos. São eles que entram em terreiros que têm imagens de santos católicos e quebram esses santos, ou até em igrejas evangélicas católicas. E o que mais tem é notícia. Se a gente entrar aqui no Google, pesquisar, destruíram terreiro. Olha o tanto, ó. 2025. Terreiro de Umbanda é alvo de ataque e roubo. 2024, 2017, 2025. Gente, tá aí pra todo mundo ver, né? E o bolsonarista é traficante. Quem tá falando de traficante? Eu tô falando de pessoas comuns. Tem uma mãe de santo que Qualquer fez um protestante vídeo que quebrou um dizendo que santo o é traficante bolsonarista. foi lá e Qualquer quebrou um não, as mas imagens. que- Não, de onde você tirou essa informação de que o cara que quebrou o santo é bolsonarista? Vou fazer uma pergunta assim para vocês, para a gente falar sobre a parada. Porque daí eu acho que é difícil a gente encontrar um consenso. O que acontece? Vocês estão citando para a gente vários exemplos de coisas que acontecem que vocês não concordam, certo? Daí a gente ouviu os três dizendo que também não concordam com essas situações específicas que vocês estão Que nem citando. são verdadeiras. O que eu gostaria de entender vocês estão citando para a gente os pontos específicos, né? Mas se não tivesse esses pontos, a parada seria legítima na visão de vocês, ou mesmo não tendo esses pontos? Isso que eu gostaria para a gente ver se vocês têm um consenso sobre a parada, porém não concordam com essas questões, ou não. Mesmo que isso não aconteça, eu não quero parada. Eu vou dar uma opinião. A Michelle falou muito sobre o aspecto mercadológico da parada e sobre a questão financeira, que é lucrativo, né? Quer dizer, que daí na hora de falar que empresas capitalistas demitem, ok, mas a parada que dá lucro, legal. Então fica meio confuso para mim. Qual foi a mas fala tudo que bem. eu fiz? Não, Isso? Desculpa. você disse que a parada... Não, várias das empresas... demissão, sei ok. Não, você disse que as empresas, por serem capitalistas, demitem pessoas LGBT. Não, eu não falei Você isso. falou, porque são empresas Não, capitalistas. desculpa, você falou isso é um Não espantalho falou que de você tá demissão, fazendo. mas ela disse que não contratar. A minha fala, que foi sobre emprego, foi que as empresas capitalistas param de publicar as vagas noutras empregos, porque o Dom, que é quem usa esses dados, ele faz o transwashing muito bem, tá? Os dados que favorecem ele para a narrativa dele, ele usa e omite o restante. Mas eu vou trazer, quando eu tiver a minha oportunidade de falar, eu vou trazer o restante dos dados, para tu não deixar nada passar batido. Mas eles fazem fact-check também. Perfeito. Pode dar o dado perfeito, que eles colocam. mas é que como ele pega o dado que é verdadeiro, ele não traz o restante que Mas tá o dado é faltando pra- verdadeiro. Sim, Tá. sim. Então eu nunca falei sobre demissão, tá? Quem aceita demissão de pessoas gays por serem gays é o Dom, não eu, entendeu? Não, ele Isso não é- aceita a demissão de pessoas por serem gays. Tu defendeu isso há pouco tempo, tu disse, meus amigos empresários lá estão tudo demitindo. Eu não porque tô falando- Disse tô que sendo o advogado, argumento já está envolvendo outro assunto. Mas O argumento é que eu sofri um espantalho o aqui, eu movimento sofri. LGBT Eu causa queria esse só voltar. estigma e Eu faz com que tirei, as empresas foi não culpa minha. contratem. Vamos Eu só voltar queria voltar pra- à questão da parada, voltando à questão mercadológica da parada. Isso. Então, o que acontece? Eu acho assim, quando foi citado que a parada é muito lucrativa, e também foi falado o quê? Desculpa, vou ter que citar de novo, Michelle, mas ela falou assim, a gente luta o ano inteiro. São muitas lutas. E aí, naquele momento, é o momento de celebrar. Precisa celebrar? As lutas estão sendo feitas, legal. Mantém as lutas fazendo, legal. As lutas, então, tá dando resultado ou não. As lutas é um trabalho, né? Por que será que E não pode que celebrar? são legítimas. Agora, a parada legitima essas lutas? Não. A parada é uma festança. Como ela disse, é uma celebração. Eu falei só E aí, celebração? você falou que é uma celebração. Eu falei só a celebração? Não sei se foi só, mas você então falou. outro espantalho, né? Depois você vê na gravação, tá de boa. Mas está falado, que Mas é é uma outro celebração. Bom, Conclui pra gente, eu vamos vou ouvir o concluir. Douglas. Aí o meu ponto é o seguinte, e aí o cristão, o bolsonarista tem que pagar pela sua celebração, porque ali tem dinheiro público. A gente está pagando pela Marcha para Judas também. Sobre a pergunta E o que dinheiro vai ele ser revertido fez, para todo mundo, esses sobre 500 a milhões. pergunta que ele fez, eu só seria a favor sem dinheiro público, de qualquer manifestação. Douglas, Sim, o com certeza. Douglas aqui. Claro que sim.
Claro, a gente sabe que você Queria seria pontuar. assim. A parada LGBT, mas colocando aqui um ponto especificamente da parada LGBT, ela não deve existir pelas seguintes razões. Primeiro, o que define o que é ser LGBT? O que é LGBT? Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, enfim. O que define o LGBT, ser LGBT, é uma questão sexual. Quando você faz uma parada LGBT, você está colocando ali uma questão sexual. As pessoas estão indo nas ruas apenas por uma questão sexual. Elas não estão pra celebrar indo o sexo, apenas. Elas não estão indo para outra coisa que não seja o direito de poder transar. Ou alguma Meu- coisa assim nesse Deixa eu sentido. falar uma coisa Vou dizer aqui, ó. Sexualidade Não é só pra poder possível. concluir essa parte. Ah, Todo e qualquer tipo de parada LGBT, inclusive a desse ano, quando eu fui, eu me deparei com cenas de lascívia. O pessoal tava lá basicamente seminu. Não tem como você ir pedir direitos com uma cueca socada lá no talo, andando na rua, gritando, ai, eu preciso de mais direitos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, que direitos? Quais direitos, pelo amor de Deus? Posso falar? Eles estão o tempo inteiro aqui dizendo que os direitos da população LGBT estão sendo... Quais são os direitos que estão sendo atacados? Você não pode existir, você não pode trabalhar, você não pode ir para a escola, você não pode ir para a faculdade. Tudo isso eu faço tranquilo. Você veio da favela, Eu volta lá nasci onde e você cresci na nasceu favela e até vai os meus ver. 24 Então, anos de vai lá ver idade. qual é a E cresci realidade lá dos tranquilamente. LGBTs. Vamos escutar o... Deixa eu falar aqui uma coisa. Thiago, então. Eu quero Acho falar que uma você coisa. concluiu o seu ponto? Tá tranquilo? Só para concluir meu ponto. Daí Então, vamos pro Thiago. eles sempre apresentam discursos de que os direitos da população LGBT estão sendo atacados e por isso que a parada LGBT precisa representar. Primeiro, não deve ser representar porque ela não serve para representar direitos, ela serve para proteger uma espécie de libertinagem sexual, como já foi provado e eu já mostrei aqui. Segundo, Ah, tá. os direitos que eles tantos falam, eles não conseguem apontar especificamente qual tipo de direito que está sendo destruído, destroçado pelo Estado, que a população LGBT não pode simplesmente existir. E terceiro, para concluir, você quer um exemplo bem claro do porquê que o movimento LGBT ele existe única e exclusivamente para a questão de libertinagem sexual? Hoje, uma das pessoas que possui um dos maiores cargos da população LGBT, digamos assim, do movimento LGBT dentro do Estado, da estrutura do Estado, do governo federal, é na Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa LGBT, uma tal de Siri Lahat, alguma coisa assim. Bolsonaro tinha Ela é extinguido? secretária, pois é, exatamente. Na descrição que ela coloca no seu Instagram, além de outras coisas, é a descrição como puta. Aí eu pergunto pra você, como uma pessoa que diz representar a população LGBT, que está um dos cargos mais importantes da população LGBT, estou falando aqui só da Macaé Evaristo, que é uma inútil, ela não faz absolutamente nada, mas que está de segundo escalão do governo federal, se auto-intitula como puta. Ela está representando a população LGBT, ela não me representa, muito menos a população LGBT. Quem te representa é o Bolsonaro quando eu e falo o Nicolas que Ferreira, a né? militância LGBT está fazendo libertinagem sexual é por causa disso. Bom, vamos lá. Engraçado. Não sei se você sabe, mas na cidade de São Paulo não acontece só a parada da Paulista. Tem paradas localizadas nos bairros periféricos, como por exemplo a do Itaim Paulista, que esse ano pautou, você sabe o quê? Fim da escala 6x1. Que vocês da direita defendem a escala 6x1. Então vocês Não, põem eu sou esses contra. espantalhos de linguagem neutra, banheiro, e no final das contas, nas pautas que realmente interessam a população trabalhadora em geral, inclusive os trabalhadores LGBTs, vocês fogem, vocês não pautam. Aonde que estão os LGBTs profissionalmente? Já falei aqui que 1/4 somente consegue emprego formal e a maioria está na informalidade. Entre as mulheres trans travestis, 90% na prostituição. Então, entre gays, por exemplo, estão majoritariamente aonde? Fast foods e telemarketing, empregos dignos, mas que super exploram essas pessoas, principalmente telemarketing. Só para eu fechar o raciocínio, aí você já pode comentar. Então, esses gays que estão, por exemplo, em telemarketing, em fast foods, que estão trabalhando nessa escala 6x1 ali, sendo super explorados, eles estão... essa é uma pauta para eles, tá ligado? Claro que vai beneficiar a população como um todo, mas eles também. E eu não vejo vocês se posicionando a favor disso. E você diz que a parada só defende sexo e libertinagem, não sei o quê. Não, a parada estava claramente defendendo uma pauta trabalhista, que não tem absolutamente nada a ver com sexo. Quando você vai entregar o seu currículo para procurar trabalho, lá está escrito Thiago Torres, abre parênteses, gay? Não. Não, mas se você, como uma pessoa que aparenta ser LGBT pela sua foto... Você eles já aparenta podem- ser LGBT? Mas, Não sei, o que é aparentar ser LGBT? mas aí vem o... Pera aí, aí vem o... Então, como é que você tira esses dados de que a população LGBT não consegue trabalhar e vive na marginalidade por falta de emprego, por falta de trabalho? não, aí é Porque pesquisa. quando ele vai fazer... Se a Michelle fosse procurar um emprego, quando a Michelle for procurar um emprego e eles olhassem para ela e vissem, é uma mulher trans, não vou contratar. Se um gay coloca lá,
quando você vai se cadastrar, você põe homem, tal, não sei o quê. Não precisa colocar sexualidade nem nada. Tipo, tem empresas que pedem, mas não são todas. Você tem que fazer uma entrevista de emprego pessoalmente. Se você for uma pessoa que minimamente um gay afeminado, que é mais delicado na hora de falar, tem empresas que não vão aceitar você simplesmente porque você é um gay. É simples, gente. Não tem muito o que pensar. É muito simples. Entra lá para poder fazer entrevista. Ah, não, esse cara aqui, ele tem um trejeito muito afeminado, não quer. Sim, isso E é bem assim? Não acontece, eu já trabalhei em RH. Acontece também sim. não tem o estereótipo do gay. Galera, eu não quero interromper, mas eu vou interromper para falar, e se eu tiver que levantar a voz, eu vou fazer, não tem problema nenhum. Primeiro de tudo, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tu adora usar a palavra falácia, mas tu usa como sinônimo de mentira e é errado pra caralho usar isso aí. O argumento de vocês sobre a parada de ter, por exemplo, teve algum caso, eu não vou nem, como eu falei, eu não conheço a parada de São Paulo, tá? Então eu não vou nem dizer que vocês estão mentindo Vale sobre ter tido sexo. Eu não sei, entendeu? É a tua opinião, paciência. Eu vou acreditar que é verdade que teve sexo. No momento em que vocês dizem que, eu vi um ato de sexo, ou eu vi um fulaninho de calcinha, não sei o quê, e vocês expandem para a parada inteira, isso se chama falácia de composição. É a mesma coisa que eu dizer, porque tem um cara do PL que é Stu, que o Thiago faz com a polícia. Todo o PL, mas eu não sou o Thiago, entendeu? Então, mas todo o PL, então, é Stu. Isso é uma falácia de composição. Sim. Então, se realmente ocorrem esses casos, puta, que merda, vamos tratar para que esses casos não Já ocorram. estão 50 mil de calcinha, não era um? 50 mil entre 4 milhões? Certo, beleza. Mas deixa as pessoas usar calcinha também, né? Que mal que tem, né? Eu não sei como isso reforça o argumento, porque eu nunca vi você reclamando de alguém usando sunga na praia, né? É outro lugar, falsa equivalência. Então, a praia não é uma luta por direitos. A parada do Rio de Janeiro acontece em Copacabana. Tá, mas peraí, galera, só um pouquinho. Mas aí vem a parada, tem essas coisas pontuais. Porra, discordo dessas coisas pontuais. Aí tu vem e mente que é sobre libertinagem. É sobre a sexualidade de uma pessoa, não é sobre o ato sexual da pessoa. Tu não tá indo lá para ter o direito de, eu não vou falar as palavras direto, mas tu não tá indo lá para ter o direito disso. Transar. Porque quando tu tá, eu ia ser mais vulgar do que isso, por isso que eu tô evitando. É melhor. Mas tu não tá indo lá pelo direito de entre quatro paredes, tu lá e fazer o que tu quiser. Não é isso. Tu tá indo lutar pelos direitos que estão sendo violados. E que você Exato. E que você pergunta. Vou citar um exemplo. Nós temos, que o Dom adora citar, dizendo que é canetada, a ADO 26, né? Que decidiu sobre a criminalização da LGBTfobia. Por que existiu uma ADO 26? Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Tu, como parlamentar, deve saber o que é a omissão do parlamento, né? Então, quando o parlamento se omite de ter que votar alguma coisa, pode haver uma provocação jurídica ao STF, que só age por provocação. E quando tu provoca o STF ele tem que tomar uma decisão sobre aquela provocação. Sim. O Congresso não votou, está na gaveta do Congresso de todos os governos há muito tempo, seja PT, seja Temer, seja Bolsonaro, está lá, está mofando. Ninguém põe isso a votar e o STF foi provocado. Ele disse, bom, vou ter que votar. Aí ele foi lá e botou. Aí o Dom chama isso de uma canetada, que é um ato legítimo do STF que tu sabe por ser operador do direito. Mas eu já expliquei isso trocentas vezes. Não, tu nunca me explicou isso, porque eu nunca falei contigo antes. Não te expliquei, já expliquei esse assunto trocentas vezes. Então não é uma canetada, é um ato legítimo. E eu explico o porquê. Não, ok. Pelo significado da palavra, é um ato legítimo, sim, porque esse é o procedimento de se seguir. Mas juridicamente para chegar lá, o que acontece? Para chegar lá, teve discussão sobre homofobia? Não teve. Nós não tivemos discussão sobre homofobia, não teve. Tu lembra quando teve discussão, fóruns de LGBTfobia, ou de falar sobre diversidade dentro do parlamento, que não foi direto para votação na Câmara, e aí começaram a dizer, Jean Willis está provocando isso, a esquerda está provocando a corrupção de crianças, e gerou esse bafafá do teu lado? Esse tipo de coisa impede que haja um projeto de lei votado que trate do tema homofobia. Esse tipo de coisa é o movimento LGBT que causa. Então, quando a OAB Diversidade se junta a ONGs de diversidade e entra com a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que é a ferramenta jurídica que eles podem usar, o STF não pode dizer assim,
não vou fazer nada. E tu sabe Mas muito e bem quando a disso. STF politiza? E só um pouquinho. O casamento LGBT, ele não é garantido por lei e também não é decisão do STF, tá, Dom? É do Conselho Nacional de Justiça. É do Conselho Nacional de Justiça, que foi feito em 2013. Novamente, são duas pautas que não têm defesa em lei. Você sabe a criação que do se CNJ? forem, só um pouquinho. Que se forem votadas, foi lá no STF por uma ação direta de inconstitucionalidade ou foi decidido no CNJ? O quê? O casamento gay. É CNJ. O casamento Tudo bem, é CNJ. mas não foi lá no STF, não foi lá no plenário do STF, né? Não. Mas Mas você sabe a criação do CNJ? É política, ô Michele, pelo tudo amor bem, de Deus. mas houve a decisão. Então o que acontece? O teu direito de casar, o meu direito de casar é garantido através de uma resolução do CNJ, que a partir do momento que for votado na Câmara, pode deixar de existir, porque não é garantido por lei. Não é garantido. Então a gente precisou de ferramentas jurídicas que não é o curso normal, que seria o plenário da Câmara, porque o plenário da Câmara, articulado de maneira a evitar o avanço de políticas LGBTs, não quer garantir esses direitos. Então isso é uma violação direta, pegando o artigo 5º da Constituição Federal, que prega a igualdade de direitos, ou pegando o Código Civil que prega o casamento, lá que por isso que teve que ter essa modificação, eu não teria direito de casar se o CNJ não tivesse resolvido isso. E eu não teria o direito de processar alguém que diz assim, se eu travo, blá, 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 vou te encher de porrada, se não tivesse tido ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E teve de novo queriam fazer de novo uma votação para tirar o direito de LGBT se casar. Então, processando pelo crime relacionado ao gênero, por eu estar apanhando em relação ao gênero. Sim, mas hoje se você for ameaçado pelo fato de ser LGBT, você pode processar a pessoa e a pessoa ela pode responder por ameaça. Pode. Hoje se você for agredido pelo fato de ser LGBT, você pode processar a pessoa pode responder por agressão. Pode. Hoje se você for morto pelo fato de ser LGBT, além da pessoa ser condenada à prisão, ela ganha ainda um outro aspecto dentro da prisão, que é a qualidade, né, da questão, a qualificação do homicídio, a qualificação do homicídio como motivo torpe. Então, todos esses aspectos, todas essas ações, todas essas razões, todas essas coisas que você apontou, elas já estão presentes na lei. Você não precisa de um Supremo Tribunal Federal. Não estão. Não existe um artigo específico no Código Penal brasileiro que trata de crimes contra pessoas LGBT. O que houve foi uma interpretação do Supremo Tribunal Federal, STF, em julho de 2019, no julgamento do ADEL 26 e do MI 4733, que decidiu que a homofobia e a transfobia devem ser enquadradas na lei 7.716/1989, Lei do Racismo, até que o Congresso aprove legislação específica. Ameaça, agressão. Falou, vou te encher de porrada, aí já é uma ameaça. Agressão. Agora, o que difere, por exemplo, você pegar uma pessoa heterossexual, branca, e falar assim pra ela, olha, eu vou te encher de porrada. Pá, motivação. Beleza. A pessoa tá lá. Aí você olha para outra pessoa que ela é negra e homossexual. Fala, vou te encher de porrada porque você é gay. As duas pessoas que ameaçaram essas duas pessoas precisam responder exatamente da mesma forma. De maneira Não tem um agravante, mas tem... Não, primeiro porque a gente precisa registrar. Porque senão você vai estar colocando um ser humano como se fosse menos do que o outro. Claro que não. Exatamente. Então você é contra a criminalização do feminicídio, por exemplo? Eu sou contra você tentar colocar um ser humano abaixo do outro. Então a mulher acima do homem? Todas as vidas elas devem ser exatamente iguais. Sim, mas deveria ser, mas não é. Justamente determinadas vidas precisam de direitos específicos porque não tem essa garantia. Você tem o caso do feminicídio por causa disso. Um homicídio cometido pelo fato de uma mulher ser mulher tem que ter um agravante, senão você discorda disso. Eu vou dar o ponto em É um relação... privilégio. É um privilégio a mulher ser morta? É um privilégio por ser mulher. Eu vou dar um ponto em relação ao que tu falou. Então. Se tu tá passando na rua da minha casa e eu digo, Douglas, vou te encher de porrada, porque eu não gosto de ti. E aí tu faz um boletim de ocorrência por ameaça. Qual é a minha motivação? Tu estava passando na frente da minha casa, eu não gostei que tu estava passando na frente da minha casa, uma ameaça, tá? Aí, Douglas, eu descobri que tu é gay. Tenho nojo de gente como tu. Vou te encher de porrada por tu ser gay. O motivo, o iniciador da minha agressão não é nada que não seja quem tu é. Presta atenção. Quando eu digo quem tu é, tu não tem como evitar ser preto. Tu não tem como evitar ser gay. Tu não tem como evitar essas coisas. E a partir do momento que uma característica inerente a ti, que tu não tem como eliminar, é o motivador de tu sofrer uma agressão,
tu tem que tratar essa violência de maneira específica. Não é que o crime de ameaça e o crime de ameaça com o qualificador do gênero, eles passam a ser crimes diferentes. É ameaça e ameaça, mas um é qualificado por alguma questão, seja por gênero, seja pela condição social da pessoa, pelo estado de deficiência física, pelo que seja. Existem qualificadores na lei. Se tu não quer que existam os qualificadores, tu muda a lei, mas a lei de homofobia não é lei, é entendimento do STF. É canetado. Tanto que o Dom, ele adora a bravatinha no meio da fala das pessoas, é normal. Tanto que, quando o STF vai lá e decide, o Dom deu um exemplo num do debate, o que é homofobia? Não, isso não é homofobia. Se eu der um esbarrão em ti, isso não é homofobia. Posso falar? A motivação do ato, que é a partir do processo investigativo daquilo que aconteceu, é que vai definir por qual crime a pessoa vai responder. Quando eu faço ocorrência, eu posso fazer por ameaça e depois o delegado conclui. Não, Michele, mas isso aqui não é uma simples ameaça, é ameaça de morte e ainda por motivo de gênero. Pode mudar, entendeu? Mas não isso é já existe na lei hoje. Douglas, só que como ela estava citando o Dom, deixa eu só ouvir então a resposta dele. Achei um bom ponto. O que é homofobia? A aversão ou a discriminação, se é homofobia apenas, por motivo de sexualidade, por ser homossexual. Por que quem criou esse termo discorda disso? Eu lá vou saber porque quem criou, tu está citando lá de fora, ou tu está citando aqui Quem de criou o dentro? termo homofobia? Não, tu está citando lá de fora daqui de dentro. Quem criou o termo homofobia? Olha A pessoa olha a que distorção. criou o termo... Olha a distorção. Não, você está falando de um ponto, eu estou te trazendo algo que você nem sabe o que é. Não estou dizendo que é irrelevante. Você Claro não sabe que o que é é. homofobia. Não, eu sei o que é homofobia. Por que você está deslegitimando isso aqui que eu esbarrei como se não fosse homofobia? Porque qual é o Ela motivo? pode entender que é homofobia. Porque tu encostou o braço nela? Ela pode entender que é homofobia. Você está deslegitimando o que ela está dizendo? Ela está dizendo... O ponto aqui é... Deixa eu falar. O ponto aqui é... O ponto aqui é... Não tivemos a discussão do que é homofobia. Perfeito. Por isso, Concordo. esse momento aqui é importante. Quando o STF parou a homofobia ao racismo, o Bolsonaro tinha 6 meses de governo. Não vem tô falando disso, eu tô dizendo, durante o governo Bolsonaro teve tinha 6 debate meses sobre de o que é governo. homofobia, ele quis E aí, levar esse debate adiante. quem criou Pelo a palavra contrário, ele homofobia acabou com os nem conflitos. sabe o que é homofobia mais. Porque a sociedade, Michele, a sociedade ela é complexa. Pessoal, deixa o Dom falar. A sociedade, Michele, ela é complexa. Eu estou concordando com você nessa questão. Mas, assim, precisamos discutir o que é homofobia. Eu concordo com você que foi uma ação do STF, nós não temos. Realmente, nós não temos uma lei dizendo o que é homofobia. Nós só temos uma canetada, não é... A narrativa, como você fala, foi uma canetada, eu explico o processo todo nas minhas redes, mas assim, nós precisamos discutir isso para realmente, se tiver que virar lei, Você concorda que tem que ocorrer a discussão? Claro! Então, Nossa, eu nunca fui contra isso. Então, quando que você cobra do parlamento, especialmente da direita, para que isso ocorra na Câmara? Eu sou amigo de todos os deputados. Não é ser amigo, isso não é a pergunta que eu fiz. Quando que você cobra, ou galera da direita, ou PL, ou Mas MBL... a esquerda e tal. também não discutiu, foi o STF. Ela tá num ponto bom, deixa ela falar. É justamente isso que eu tô falando. Tá lá, as pessoas estão querendo ter essa discussão. Tá engavetado. É o presidente da Câmara que tem que botar a pauta em discussão. Sim. Há o interesse do presidente da Câmara em não botar a pauta em discussão. No entanto, se os parlamentares puxarem para que essa pauta seja votada, o presidente vai ter que botar ela em votação. Por que não há, e eu concordo que tem que ter essa discussão, por que não há um movimento da direita para que ocorra a discussão? Porque eu concordo contigo que a lei não especifica propriamente o que é homofobia, da mesma forma que não explica abertamente o que é racismo. Não está lá. Racismo é o ato de blá, blá, blá. Isso. A gente precisa discutir isso? Precisa, mas é a direita que impede a discussão e eu não vejo vocês bater. Sabe por que eu não consigo discutir? Não é só a direita, Michele. Foi falado quais são os direitos que estão sendo atacados de pessoas LGBT. Bom, de 2019 a 2023, foram mais de 400 projetos de lei anti-direitos LGBT, incluindo proibir o casamento homoafetivo, né, proibir a adoção de crianças por casais homoafetivos, além de vários, né, mais de 290 direitos atacados exclusivamente de pessoas trans. Maioria desses projetos são de partidos de extrema-direita. Maioria não.
Todos Sim. são de extrema-direita. Inclusive, é um ataque orquestrado em diversas cidades, estados e no âmbito federal. Então, existe continuamente um ataque aos nossos direitos. O CFM, por exemplo, teve revogado aí a última resolução para proibir o acesso de crianças e adolescentes trans a um tratamento adequado em relação à sua transexualidade. Adequado no ponto de vista de quem? Adequado, porque essas crianças precisam tanto de orientação psicológica, como de um acompanhamento endócrino para fazer o bloqueamento hormonal e seus exames e ter uma perspectiva médica que aponta pelo que isso SUS. é bom para a saúde das crianças? Sim, a questão nem é sobre Então não isso que eu vou quero ainda. apontar. É que existe sim um desmonte de direitos sendo atacados o tempo inteiro por pessoas da extrema-direita contra direitos LGBT. A questão é que quando a gente fala da parada Minha cabeça LGBT, a tá gente fala explodindo, só já não dela. aguento A mais gente esse está assunto. o tempo todo na rua, né? Principalmente pessoas trans, organizando marchas, paradas, falando da importância disso. Não é só porque tem uma pessoa de calcinha exigindo, sei lá, talvez o direito, a liberdade de usar calcinha, de acordo, sei lá, com tantas opressões que a gente vive. Sei lá, às vezes é um ato mais radical que essa pessoa vai fazer na vida, botar uma calcinha no meio da rua de dia. Mas a questão não é nem essa, mano. A questão é que existem direitos sendo revogados o tempo inteiro e impacta, sim, na pessoa poder ser o que ela quiser, usar a roupa que ela quiser. Então, Você conseguiu é citar importante. 2, certo? Hoje você pode casar? Sim, mas ainda Não é é um por direito lei. que está Você sendo pode votado casar. em tramitação, você sabe, né? Esse Não é projeto lei. de lei não vai para frente no Congresso, você sabe muito bem. Não vai, Fala mas pra tem mim. uma extrema-direita fortemente atacando esses Hoje direitos. você pode ou não pode casar? Posso? Pode. Possivelmente, Pode, inclusive. Certo. Então, eu não entendi ainda qual direito seu que deixou de existir. Não é deixar Quando a de gente existir, fala é de- estar sendo atacado. Não deixou de Essa é a existir, questão. mas E pode deixar, ser né, derrubado meu a amor? qualquer momento. Na Argentina, pessoas trans, LGBT já perderam direitos. Nos Estados Unidos, perderam direitos. Foram revogados vários direitos. O passaporte Exatamente. de mulheres trans nos Estados Unidos começou a ser alterado para masculino. Elas tinham um direito constitucional ali, constitucional não, mas na lei, de poder ter o nome e o sexo alterado de acordo com o gênero que elas se identificam. Isso foi um direito conquistado. E a partir do momento que surge uma figura política que é contra a existência dessas pessoas, começa a cair os direitos. E aí, cai o direito das pessoas trans primeiro. Depois, cai o das pessoas bissexuais, que agora não considera mais dentro da sigla. Então, existe uma caçada de direitos. Só que para quem é trans, começa primeiro. A gente que está morrendo na rua. Esse já é o primeiro direito revogado, direito à vida. Direito à vida, mas Com certeza. Olha, Mas Esse- como ele falou mesmo, esse ele queria Douglas trazer me um ponto, você estranha. encerra para nós então a rodada, tá? Quando a gente fala de direitos para a população LGBT, não se trata só desses direitos muito específicos, né? O casamento, a adoção, isso é o mais óbvio. Mas como eu já trouxe antes, a gente tem que falar de questão de trabalho, de moradia, de alimentação. Então, quando a gente vai olhar aonde está a maioria da população LGBT que é pobre, né? Na questão de trabalho, por exemplo, já falei, na informalidade ou na prostituição, enfim. Quando a gente vai falar, por exemplo, de alimentação, a gente tem uma grande parte da população LGBT vivendo em insegurança alimentar, ou seja, passando fome, tá ligado? O que foi muito grande durante a pandemia, que não é por acaso, também era a época do governo Bolsonaro, né, que vocês defendem. Então, durante o governo Bolsonaro, a gente tinha cerca de 70% das pessoas trans vivendo em insegurança alimentar e cerca de 40% dos LGBTs de um modo geral. Então, tem essa questão da alimentação, tem a questão da educação, né, que mais de 80% das pessoas trans não concluem o ensino médio. Elas evadem, elas não conseguem concluir por causa da violência sofrida dentro das escolas. Então, falar sobre direitos para a população LGBT é falar também sobre isso, direito à educação, que essa população consiga estar dentro da escola, se manter lá, se formar, entrar na universidade, é falar sobre alimentação. Por que essa população não está conseguindo se alimentar? Será que a questão do gênero, da sexualidade dela não influencia em absolutamente nada? Ou isso vai fazer com que a família expulse de casa, vai jogar essa população em situação de rua? 25% das pessoas em situação de rua se autodeclaram LGBTs. Pode ser que seja até maior esse número, mas pelo menos 1 a cada 4 se autodeclara LGBT. Então, essa população é expulsa de casa, vai parar na rua, vai para a prostituição, vai para o mundo do crime, vai para o que quer que seja, não conclui os estudos, não pode entrar numa universidade. Então, quando a gente fala de população LGBT no nosso país, é disso aqui que a gente está falando. Quando a gente vai falar de, porque lá no esporte, porque lá não sei o que, isso aí é uma minoria ínfima que consegue chegar até lá. A imensa maioria não tem mínima possibilidade nem de chegar até lá, porque o básico não foi garantido a ela. Se existe uma gama gigantesca
gigantesca da maioria esmagadora dessas crianças, cuja disforia de Ai, gênero tem passa. parte 2 E quando ainda. você começa Ai, desde o Jesus. início, antes da fase da puberdade, a encher as crianças de hormônio, a Não se bloquear enche. as crianças, a fazer o bloqueio Tá. hormonal dessas crianças, melhor dizendo, fazendo o bloqueio hormonal dessas crianças, você pode sim trazer a essas crianças uma situação irreversível. A partir já que tu leu esse estudo. Tá, Então não dá para você vamos falar desse tratar estudo. desse Vamos jeito, falar desse estudo. conforme você está apresentando, Não, porque dá é muito sim. Vai, preocupante. Michele. Não, dá sim. Lacra na cara desse Vamos Douglas. falar desse estudo. A partir de quanto tempo de bloqueio púbere começam a ocorrer efeitos que realmente são irreversíveis? Não sei por quanto tempo. Então, desculpa, cara, tu não pode apresentar um Por quanto argumento... tempo? Por quanto tempo? Não preciso te dizer. Pois é, se quer saber por quanto tempo, meu amor, sabe o que você faz? Você vai lá, assim, ó, no Google, dá uma pesquisada e descobre. Ai, meu Deus do céu. Eu preciso